Dia 25 de agosto estreia Guerra do Imaginário. A jornada de Chesterton, Lewis e Tolkien. Inscreva-se no evento de lançamento. Sobre a história do Hobbit, do que ela trata? Ela trata da jornada do Bilbo Baggins. Primeiro, Tolkien nos apresenta o mundo do Condado. O Condado ele é parte do Reino de Arnor que já se perdeu, né? E é fascinante a estrutura do Condado, porque o Condado, isso ele, claro, no imaginário como um todo vai sendo construído mais para frente, mas o Condado ele é cheio daquelas estruturas do mundo medieval que hoje nós já perdemos. Ele tem um Fáin do Condado, ele tem associações do Condado, famílias, complexas relações assim do Condado, ao mesmo tempo atos de nobreza, características que são dadas das famílias, uma vida mais rural, uma vida mais simples, por outro lado. Então, ao mesmo tempo que ele tem essas inter-relações intermediárias do mundo medieval, o Condado tem também uma vida mais simples, uma vida mais ligada ao campo, uma vida mais focada também na visão da humildade e de fraternidade. Interessante que o Condado, ele está dentro de um contexto que no Senhor dos Anéis vai ficar claro, em que ele é um condado, ele não é um reino independente, né? Então ele é extremamente localista, extremamente administração local, mas ele faz parte de uma monarquia que é a do Aragorn, que é a de Arnor, que tem os Rangers do Norte que protegem o condado. Isso nos filmes do Senhor dos Anéis não ficou tão claro, mas no imaginário do Tolkien está claro. Então o condado eles têm fidelidade ao reino que futuramente vai ser o reino do Aragorn. De qualquer modo, o Condado ele tem esse tema que é fundamental para a literatura, que ele é aconchegante. Sir Roger Scruton, o filósofo, falava que a beleza tem esse forte elemento de oikofilia, que é o amor ao lar. Porque a literatura ocidental, um dos principais temas dela é o lar e o retorno ao lar. A história, por exemplo, da Odisseia, ela só faz sentido porque você volta para casa, né? Você sai para Ilíada, para a guerra, e depois a história do Odisseu, que é o retorno dele para casa. Na literatura medieval, toda hora, o guerreiro ele tem que sair e ele precisa voltar para casa. Claro, porque se o guerreiro só sai, ele é um guerreiro sem raízes, e, portanto, ele está desconectado de uma tradição, o que significa que ele não tem descendência e não há continuidade dos feitos heróicos dele. Porque você luta numa guerra para proteger o seu lar, você não luta numa guerra para ir para terras estrangeiras. Isso é se perder na visão simbólica tradicional ocidental. Então a jornada do Hobbit, até um subtítulo do Hobbit é lá e cá, né? O Hobbit ele fala sobre isso, porque é uma ida e uma volta. Então, claro, um arquétipo profundo de jornada do herói. De certo modo, pega categorias anteriores às que o Campbell está usando, por exemplo, quando ele fala da jornada do herói, que o Tolkien está se baseando mesmo na quest medieval, né? E aqui você tem etapas de amadurecimento do personagem e os objetos que ele vai obtendo vão condizendo com esse amadurecimento. E a primeira etapa de uma jornada dessas é você pintar o lar. Então o Condado ele passa esse profundo sentido de aconchego, que é a primeira etapa para você entrar nesse mundo, você entrou nesse. Agora, qual é um perigo do mundo aconchegante? Bom, o Bilbo, que é o nosso personagem, que é de uma família tradicional e que tem tem uma certa cultura, mas o Bilbo ele é aburguesado, ele é acomodado com os bens dele, o talher dele, a faca dele, ele adora as coisinhas que ele foi acumulando, a casa dele toda arrumada e tal. Então ele tem uma coisa meio aburguesada, que é visto de pessoas simples, pessoas que têm uma vida orgânica. E o Gandalf aparece, o Gandalf é o mago. Aqui o mago, ele tem a função inicial de ser aquele que propõe a vocação. O Gandalf sempre tem esse simbolismo de profeta no Senhor dos Anéis, aquele que chama você para a missão. Aliás, se vocês pegarem assim, os profetas no Antigo Testamento, o que eles fazem? Eles vão nas casas das pessoas e chamam elas para se mortificarem, para a vocação delas. Você tem esse drama do profeta, né? Por exemplo, Jonas, ele tenta fugir. O Tolkien, aliás, traduziu o livro de Jonas. Se vocês pegarem lá na Bíblia de Jerusalém, quem traduziu o livro de Jonas foi o Tolkien. Então, esse arquétipo ele conhece maravilhosamente bem. E o profeta, ele às vezes, o Jonas tenta fugir, mas qual é o papel do Jonas? É ir a Nínive, que é a cidade, e convencer as pessoas a assumirem a sua missão. O papel do Elias é convencer as pessoas da cidade a assumirem a sua missão, né? Elias, no caso, usa o humor para isso. Isso é um tema simbólico bem interessante.
Então o profeta ele tem essa missão, ele tem que ir lá e chamar. Moisés, claramente, é o caso bem assim, claro, ele chama as pessoas para segui-lo, né? Segui-lo através do mar, segui-lo através do deserto. Então o profeta chama as pessoas para empreenderem a jornada. E o Gandalf tem também esse simbolismo medieval. Na Idade Média, o mago é o sábio, o ancião. Então tem essa conotação. Não, o Tolkien detesta a magia no sentido gnóstico de manipulação da natureza. O símbolo de mago que ele gosta é o mais medieval do ancião, aquele ancião que tem uma sabedoria antiga, né? Na mitologia do Senhor dos Anéis, ele é um Maiar, então ele é uma espécie de descendente desses seres angélicos. O Gandalf é uma espécie de ser angélico, né? Tanto que ele não morre. Mas o Gandalf, ele, então, portanto, tem essa função de ser a vocação, o chamado. Tipo, vocês verem a palavra vocação, ela significa chamado, né? Vocês pegarem aquele quadro, por exemplo, a vocação de São Mateus, né? Tem lá o São Mateus contando dinheiro, né? E aí chega o Cristo e chama ele, né? Tem uma mão assim, é o chamado. E o Gandalf chega e chama o Bilbo. Chama o Bilbo para uma aventura, para ele sair da zona de conforto dele. É a proposta da vocação. Para isso, o Gandalf precisa um pouco quebrar o mundo do Bilbo, certo? Quebrar esse apego que ele tem a essas coisas que o prendem, e tirar ele da zona de conforto, introduzindo ele numa nova tradição. Qual que é essa nova tradição? Os anões. Então chegam lá os anões, e o Gandalf abre a casa do Bilbo e bota um monte de anões lá. Os anões começam a comer tudo, quebrar as coisas, jogar coisa pro lado e tal. Aquilo quebra o apego que o Bilbo tem aquelas coisas que está prendendo ele de seguir a sua vocação. Os anões têm uma missão, que é recuperar o tesouro deles, que foi pego por um dragão. E eles estão em busca de um ladrão. Aquele ladrão tem um símbolo de dupla inversão. O que é dupla inversão? Na obra de ficção, isso é muito poderoso nas obras de ficção. É o cara que ele é subversivo para restaurar a ordem. É a figura do tolo, é a figura do cara que, quando o mundo está invertido, você precisa ter alguém que se inverta para poder reinverter o mundo para o seu lugar. Mais ou menos como o bobo da corte, por exemplo, na corte medieval, ele fala coisas que as outras pessoas não estão enxergando, certo? Críticas ao rei que os outros não poderiam falar, senão eles seriam punidos por isso. Então, o ladrão aqui é uma dupla inversão. Ele rouba, mas aqui a história vai mostrar que ele rouba para ser desprendido. Então, é uma inversão dupla. Na verdade, a função do ladrão Bilbo é restituir os bens. Isso é importante prestar atenção, porque às vezes a pessoa poderia não entender, às vezes é sutil isso, né? Essas duplas inversões.